Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula do nosso curso sobre ser ou não ser santo, baseado ali no livro do Royal Marie. Esse livro aqui que foi publicado pela Eclésia, um livro que é um compêndio de uma obra maior do autor que se chama Teologia da Perfeição Cristã. Esse compêndio foi feito pelo próprio autor. Ele mesmo pegou uma obra imensa e fez ali um resumo, né, para que outras pessoas pudessem acessar. A obra completa é caríssima, eu já pensei em comprar, tenho muita vontade de ter, só que, infelizmente, é muito caro, é um baita de um investimento. Então eu pensei em usar o próprio compêndio e a gente conversar bastante sobre esse assunto. A primeira parte do livro é uma introdução às questões mais, né, elementares ali da santidade. O que é a santidade, se é possível, se todos estão obrigados à santidade, sobre a questão dos estados de vida e também as questões práticas, como os sacramentos, o diretor espiritual, a atitude do dirigido, os cuidados que essas relações devem ter. E eu achei interessante a gente dividir em duas partes para a gente poder conversar. E a gente não vai usar só o livro do Royal, a gente vai usar também a Catena Áurea, a gente vai usar as escrituras e vamos conversando sobre isso, tá bom? A definição de santidade foi feita por várias pessoas e o Royal vai fazer ali 4 destaques. Sobre São Paulo, né? Ele diz que a santidade é a plena configuração a Cristo. Então, nós vamos ficando parecidos com Cristo. Santo Tomás vai dizer que é a união com Deus pelo amor. Ele vai dizer sobre a caridade, né? Então, e tudo isso, gente, tem assim, nas escrituras, tudo isso está encontrado lá, só o foco mesmo dos personagens que mudam. São João da Cruz diz que é a inabitação trinitária. Olha que interessante, né? É a habitação interna que a Trindade faz em nós, que nos torna santos. Então, quanto mais essa habitação vai ficando proeminente, né, que ela vai mais controlando a gente, mais nós somos santos. E Santa Teresa vai dizer que é a conformação da nossa vontade com a vontade de Deus. Tudo muito parecido, né? Mas vocês vão ver que existe aqui uma questão, uma relação de causa e consequência, né? Se você ama Deus, você se conforma a Ele. Se você se ama a Deus, você obedece a Ele. Se você ama Deus, a vontade de Deus vai ficando, né, maior do que a sua própria vontade, ao ponto de Paulo dizer, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Em Mateus 5,48, as escrituras dizem o seguinte: sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus está dizendo, né, com todas as palavras, uma regra, um mandamento que não tem escapatória. Ele diz, vocês precisam ser perfeitos. É desse mandamento que surge a nossa preocupação em buscar a santidade. E ignorar esse mandamento, com certeza vai nos fazer ignorar uma parte importantíssima do que Jesus veio fazer. E aí a gente não vai conseguir obedecer ele. Então por isso que é importante a gente entender que esse é um mandamento de Jesus. A perfeição não é uma opção. Ela pode até não ser uma realidade total na nossa vida, mas ela precisa ser uma busca total, isso é certo. Na Catena Áurea, nós vamos ver com esse texto de Mateus 5,48, que Deus está falando, Jesus está falando sobre amar o próximo, né? E aí ele vai dizer o seguinte: muitos medindo os preceitos de Deus com sua debilidade e não com a força dos santos, dizem que são impossíveis as coisas preceituadas, e que basta a virtude não odiar os inimigos, porque já o amá-los será mais do que suporta a natureza humana. Mas se deve ter em conta que Cristo não ordena coisas impossíveis, mas sim perfeitas. Como assim fez Davi com Saul e Absalão, de igual modo fez o maior mártir Estevão, o qual rogou a Deus por aqueles que o apedrejavam, e o fez Paulo, que quis ser anatematizado em lugar de seus perseguidores. Isso tanto nos ensinou o Senhor, como fez, dizendo, Pai, perdoa-lhes. Então, partindo dessa questão do mandamento de amar os inimigos, São Jerônimo vai afirmar, nós achamos que são impossíveis as coisas que estão faladas, nós às vezes até colocamos como formas figuradas, né? Como se Jesus estivesse falando uma coisa figurativa e não uma ordem direta, porque nós lemos, né, e entendemos essas coisas com a nossa fraqueza e não com a força dos santos. Então a gente precisa mesmo ali de um pouco de coragem, né, para assumir, né, que a santidade é realmente algo que Jesus pede e não que ele faz de conta que pede. Mas, Bruna, como é que a gente pode fazer isso? De onde vem essa força, né? Porque se pela natureza humana nós somos fracos, de onde vem essa força dos santos?
Vem pelo batismo. Olha só, lá em Efésios 5, de 25 a 26, Paulo vai dizer o seguinte: e vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o próprio Jesus se utiliza do banho da água, ou seja, do batismo, para que nós sejamos santos. E se nós somos batizados, nós precisamos ter consciência de que essa vida, de que essa força está dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós. E o que nós precisamos é retirar todos os empecilhos, né? Para que essa vida cresça. É como se fosse um bebê, é como se fosse uma semente, que tem todo o potencial, mas que ainda precisa crescer, precisa ser regada, precisa ser alimentada. E essa santidade é para todo mundo, né? Para os padres, para as freiras, para as mães, para os pais, para os filhos, para os velhos, para os novos, né? É para qualquer estado de vida. O próprio Royal Marin vai dizer: todos os fiéis se santificarão cada dia mais nas condições, tarefas e circunstâncias da própria vida, e através de todas elas, se receberem tudo com fé da mão do Pai Celeste e cooperarem com a divina vontade, manifestando a todos na própria atividade temporal a caridade com que Deus amou o mundo. Para amar a Deus, como nós falamos que a santidade tem a ver ali com o amor a Deus, lá em 1 João, vai dizer o seguinte, 1 João 4,16. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como ele é, também somos nós neste mundo. Veja como que amor e conformidade estão no mesmo texto, né? É lindo isso. A união entre, né, duas pessoas, né, esse amor que as escrituras tanto falam, vai fazer com que essas pessoas se atraiam. Então existe uma atração por Deus, no sentido de que a gente vai utilizar todos os nossos recursos para chegarmos até Deus. É assim que funciona com o amor, né? Quando nós amamos e queremos a presença do outro, a gente utiliza de todos os recursos que a gente tem para poder ficar perto daquela pessoa. A gente se abstém de algumas coisas, ou a gente aprende novas habilidades, ou a gente se sacrifica em alguma coisa para estar perto daquela pessoa. Quais são os recursos que a gente tem para aumentar o nosso amor por Deus? Lá em Romanos 5,5 diz que Deus derramou o seu amor no nosso coração. Então existe já, né, no nosso coração esse amor que é necessário para amar a Deus. E essa é uma coisa que nós precisamos pedir a Deus. Deus, aumenta em mim o meu amor por você, né? Pelo Senhor, não vamos chamar Deus de você. Aumenta o meu amor pelo Senhor, porque às vezes a gente quer amar e sente que ainda não ama. E mesmo que o amor por Deus não precise exatamente ser um sentimento de paixão, como nós temos, né, carnalmente, e sim uma obediência, uma atitude, querendo se aproximar mesmo de Deus, a gente pode pedir mais força, mais amor, mais temor por Ele, porque Ele vai fazer isso crescer em nós, para que vai transformar a nossa vontade. Sabe quando você tem, né, vontades que desagradam a Deus, e aí você fala, poxa vida, eu queria amar mais a Deus, eu queria que minhas vontades não contrariassem tanto a minha vida de santidade, a minha vida com o próprio Deus. O Royal Marin vai elencar algumas coisas que devem acontecer. Ele diz o seguinte: para que essa semente de amor cresça, nós precisamos ouvir de bom grado a palavra e cumprir a sua vontade. Obediência, né? Frequentar os sacramentos, oração, abnegação e serviço. E aí eu vou pegar aqui, né, uma brecha com essa questão da palavra ser uma semente, para a gente conversar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, você já conhece, né? O semeador vem a semear e joga a semente, né? Ele vai jogar a semente em um determinado terreno, mas parte dessas sementes vão caindo. Uma delas cai no caminho, outra cai na pedra, a outra cai nos espinheiros e a outra dá frutos porque cai num bom terreno. Esses terrenos somos nós, né? Como que nós vamos nos comportar? E às vezes, todos os terrenos somos nós. Então a gente vai se transformando de um terreno que não é próprio para o plantio, para um terreno que tem pedra, para um terreno que tem espinho, para um terreno que é bom e dá fruto,
né? E isso pode oscilar muito na nossa vida de santidade. Como que isso funciona, né? Vamos lá. A palavra de Deus é uma semente que tem que brotar. Ou seja, a palavra de Deus é vida, certo? Existe uma força vital na palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que a Santa Igreja nos ensina, que as Escrituras nos ensinam, tem potencial de frutificar, porque é o próprio Espírito de Deus que fala, é o próprio Deus que fala, e o Verbo de Deus é vivo, é o próprio Cristo. Então a gente precisa tirar um pouco aquela ideia de que a palavra de Deus é um texto que você precisa seguir. Na verdade, a palavra de Deus é uma pessoa que tem que habitar você. Aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou e que a igreja nos ensina, é uma pessoa, é o próprio Jesus. A semente, né, que é a palavra de Deus, nos alcança pela nossa inteligência. A gente escuta, né, aqui um determinado conselho, a gente escuta a doutrina da igreja, a gente escuta a homilia, e ela tem que entrar na nossa inteligência. Então a primeira coisa que acontece, que pode acontecer conosco, que acontece muito, porque acaba virando uma rotina, é, por exemplo, na missa, na homilia do padre ou nas leituras das escrituras, é que você nem prestar atenção você presta, né? Existem pessoas que não conseguem captar aquilo que está sendo dito, não conseguem captar com a inteligência aquilo que está sendo falado. Então, essa semente caiu na beira da estrada. Ela nem chegou a entrar em contato com você. Você não escutou, sabe? Você não processou aquilo que está sendo dito. Então, às vezes nos falta isso, né? Ser mais diligentes, prestar mais atenção na homilia, ou então ter práticas que vão nos trazer mais contato com isso. Ou seja, ler o evangelho diário, né? Ler a liturgia toda, porque ele tem salmos, tem cartas, tem o Antigo Testamento. E é importante entender que a Santa Igreja liga tudo isso com o evangelho. Então, aplicar a nossa inteligência para essa semente não ficar na beira do caminho. E você não ficar tantos dias, né? Por exemplo, às vezes você vai na missa só no domingo. Você só vai escutar um versículo no domingo. Não, poxa, quantas oportunidades de frutificar você deixou passar? Então é importante isso, que você plante sempre, para você sempre ter a oportunidade de frutificar a palavra de Deus. Quando essa semente entra pela nossa inteligência, quando ela cai em algum terreno propício, pode acontecer que você capte com a inteligência, mas a sua vontade faça muita resistência em obedecer aquilo. É muito difícil, porque essas são as pedras, né? Você sabe o que é certo, você até assim entende que você tem que mudar aquela determinada coisa, mas as pedras estão ali, ou seja, suas vontades, seus desejos, que vão resistir a mudar aquilo. Essas são as pedras, e aí você precisa tirar essas pedras. Não adianta você só entender, você tem que abraçar essa verdade. Então você precisa tirar essas pedras, tá? Para não sufocar essa semente que caiu aí no seu terreno da inteligência. É entender e abraçar. É entendimento e força de vontade. Então a gente precisa ter caráter para poder ser santo. É a primeira coisa, né? Senão a gente vira pessoas hipócritas. A gente sabe o que é certo, fala do que é certo, ensina o que é certo, mas não abraça aquilo que é certo com a vontade. Então, por exemplo, eu estou aqui falando sobre isso. Eu preciso sempre tomar cuidado com isso. Porque se eu estou ensinando, se eu estou falando, se eu tenho plena consciência do que eu estou falando, eu também preciso ter plena prática. Eu não posso só ensinar, só achar bonito, só repostar, só curtir, pagar um curso. Não, eu preciso abraçar com a minha vontade. Os espinheiros, né? Qual é o terreno com os espinheiros? São os nossos desejos desenfreados, né? Você entendeu com a inteligência, abraçou com a vontade, mas tem uns negócios que você... Acabou aqui a memória do meu celular. Mas o que são os espinheiros, gente? Os espinheiros são os nossos desejos mundanos, né? São coisas que vão impedindo ali, mesmo depois que você já aderiu, né, àquela verdade, com a vontade, com a inteligência, e você tá lutando para fazer aquilo, e esses espinheiros vão ali te espetando mesmo, sabe? Vão sufocando a sua prática ao ponto de você talvez até desistir. Então, com a consciência de que existem esses espinheiros, a gente precisa estar sempre cortando essas coisas, sabe? A gente tem que estar limpando esse terreno e sendo muito perspicaz mesmo para poder cortar esses espinhos logo de cara. Então, um vício,
um mau costume, coisas pequenas, né? A preguiça. São pequenos vícios que vão atrapalhando a gente, né, a continuar crescendo. E aí sim, né, quando a gente consegue isso na luta diária, aí sim, a gente vai dar fruto. Então nós vamos cair ali em terreno fértil. Então é isso, gente. Muito legal, né, entender como que essa parábola do semeador explica muito bem o nosso caminho aí para a santidade. E falando também do amor, nós temos que nos lembrar que o sacramento do amor é a Eucaristia. Então, essa é outra forma que a gente tem, né? É outro recurso que a gente tem para se unir a Jesus. E é para se unir a Jesus de verdade, né? Nós vamos ali ter a presença de Jesus dentro do nosso corpo, né? Dentro do nosso coração também. É uma presença diferencial, é uma presença sacramental, é uma presença que vai fortalecer a gente. E às vezes, essa força que nos falta, esse foco que foge, é falta de Eucaristia, né? De recorrer ao sacramento. Em 1 Coríntios 10,16 diz o seguinte: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Então, se, né, o sangue, o corpo, alma e divindade de Jesus estão na Eucaristia, e santidade é união, se santidade é amor, se santidade é comunhão, é configuração, não tem porquê, né, a gente se desfazer disso e deixar só para uma vez na semana. Então, buscar a comunhão. Não precisa ser comunhão diária, mas buscar cada vez mais, né? Ah, tem uma missa na quarta, tem uma missa na quinta, eu vou fazer aí domingo e quarta, domingo e quinta. Faz um propósito de comungar mais, de se confessar mais, né? Para sempre comungar em estado de graça. Se queremos nos unir a Cristo e nos configurar a Cristo, a Eucaristia deve ser o nosso maior foco, certo? E tem também a oração e a abnegação e serviço. A oração é nada mais nada menos que disciplina. Então, precisamos fazer sempre o exame de consciência, precisamos sempre rezar, precisamos estar sempre voltados para o céu. E a oração é uma forma de fazer isso, né? A gente elevar o nosso coração, o nosso pensamento de forma disciplinar, que é uma dificuldade minha, quem me segue sabe disso, mas sempre voltar o nosso coração, os nossos pensamentos para Deus. E a abnegação e serviço é a vida como plataforma de penitência e gratidão. Então, servir as pessoas, servir a nossa casa, servir a nossa comunidade, é uma forma de nos mortificar, porque quanto mais você trabalha para outros, você trabalha menos para si próprio, e também de ser grato, ou seja, Deus te deu força, Deus te deu recurso, Deus te deu dons, e aí você vai ser grato a Deus servindo as pessoas. Esses são aí então os nossos meios, né, de santificação, os meios de nos aproximar de Deus, de nos mortificar e de crescer. E na próxima aula a gente vai falar de porquê de tantos fracassos, né? Nossa, né? Parece tão fácil assim. Mas por que a gente fracassa tanto? Por que a gente cai tanto? Por que a gente desiste e recomeça? Por que a gente fracassa, certo? Antes da gente terminar, eu quero ler um negócio pra vocês. Aqui na página 30 do livro, ele vai dizer o seguinte: se estamos obrigados a aspirar à santidade e atender a ela com todas as nossas forças, é porque a santidade está perfeitamente ao nosso alcance. Do contrário, estaríamos obrigados a aspirar o impossível, o que é impensável em uma vocação, e chamado urgidos pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus não mente. Isso é muito importante, né? Então, nós precisamos ser santos porque é uma exigência do nosso batismo, é a exigência do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e em virtude da vocação universal à santidade, que foi manifestada claramente pelo Concílio Vaticano II, onde diz que todos nós estamos chamados para ser santos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, e a gente se vê na próxima aula para falar dos nossos fracassos. Tchau, tchau, e até lá.